Olá pessoal, tudo bem? Chegamos então hoje à nossa última videoaula do curso. Infelizmente, a nossa última videoaula. Bom, mas eu espero que vocês tenham aprendido bastante sobre a Libras, de ter podido colaborar um pouquinho aí com o desenvolvimento de vocês com essa língua que eu amo de paixão. Né? Espero que vocês possam continuar estudando, né? Se desenvolvam e se tornem fluentes em Libras, tá bom? Contem comigo, podem me seguir nas redes sociais, eu sempre divulgo, posto algumas atividades nos meus perfis, tá? Então eu tenho Instagram, Facebook, vocês podem me seguir. O que eu mais tenho usado hoje em dia é o Instagram. E aí, @Kelly Souza, Kelly Souza com Z, tá? Se você pode colocar Kelly Souza Coda também, né? Que como eu já falei para vocês no início do curso, eu sou Coda, ou seja, filha de surdos, né? Com maior orgulho. E aí a gente não perde o contato, tá bom? Gostei muito, muito mesmo de estar com vocês nesses meses aí, nessas semanas de trabalho. Bom, mas vamos ao nosso assunto da nossa videoaula de hoje. Continuando ainda falar sobre deixes, né? Hoje a gente vai falar sobre os verbos deíticos e que é bem interessante isso aí também, como que isso acontece em Libras, tá bom? Como a gente viu, os deíticos, eles são elementos linguísticos que indicam lugar, tempo e os falantes de uma determinada ação comunicativa. Então a gente também tem nessa perspectiva o que a gente chama de verbos deíticos, que são os verbos que indicam aproximação ou afastamento, indicam ponto de partida, indicam ponto de chegada. Por exemplo, a gente tem ir e vir, né? Então, quando eu falo ir, pressupõe-se que eu estou saindo deste lugar e indo, ir, né? E vir de lá para cá, né? Outro, trazer e levar, ele também vai indicar um ponto de partida e um ponto de chegada, né? Então, quando eu falo eu trouxe, eu levo, eu trouxe, eu levo. E chegar e partir também é um outro exemplo, quando eu falo chegar, né? Então, eu tô chegando onde? Chegando aqui, chegando lá, né? Então, quando eu vou partir ou partir, sair, né? Sair indica, então, aonde nós estamos, de onde a gente partiu e aonde a gente chega. Bom, vamos pegar o diálogo que a gente usou na aula 1, lembrando aquele do Pedro e da Ana. Lembrando que o Pedro está em Curitiba e a Ana em São Paulo. Só pra gente lembrar então, o Pedro fala pra Ana, aqui está muito frio, como tá o tempo aí? E a Ana responde, aqui tá frio também, mas ontem fui pro litoral e lá estava bem quente. Então, ó, vamos sinalizar de novo só pra gente poder lembrar. Então, o Pedro disse pra Ana, aqui, como tá o tempo aí, né? Então, aqui, né, indica esse lugar onde ele tá. Nesse caso, a gente entende que o aqui é Curitiba por conta da informação prévia que a gente teve, né? E o aí, São Paulo, né? E aí ela fala, aqui tá frio. Esse aqui é o mesmo aqui do Pedro? Não, porque ela tá falando de São Paulo. Então, o aqui parte do referencial da Ana. Aqui tá frio também. Mas ontem eu fui pro litoral, né, pra praia, e lá tava bem quente, calor, né? E lá, ou seja, longe, né, tanto do emissor quanto do receptor. Enfim, agora vamos imaginar que esse diálogo tenha uma continuação. E o Pedro fala assim, quando você vier, você poderia trazer alguns cobertores? Então, o Pedro fala pra Ana, o Pedro tá em Curitiba e a Ana em São Paulo. Então, ele fala assim, quando você vier, pode trazer cobertores? Cobertores? E a Ana responde, sim, quando eu for, eu levo todos os cobertores, né? Então, partindo dessa ideia, né, quando ele fala, quando você vier, a resposta diz, quando eu for, né? Porque estão em lugares diferenciados. Então, são verbos que carregam, né? Por isso que são chamados de deíticos, a marcação do lugar, né? De onde a gente está falando. E aí a gente só pode compreendê-los a partir de uma situação comunicativa. Então, por exemplo, o Pedro usou vir e trazer,
né? O que significam esses verbos? O vir significa, então, realizar um deslocamento até o lugar onde a pessoa que fala está. No caso, onde ele está falando, ele está em Curitiba. Então pressupõe um deslocamento do outro até o lugar que ele está. E o trazer significa transportar alguma coisa, né, para o lugar aonde a pessoa está. Então, vir e trazer. Eu falo vir assim porque a pessoa tá lá e veio para cá, então vir. E trazer é como se ela estivesse segurando alguma coisa. Trazer. Trazer, tá? Ou trazer. Então, isso a gente consegue entender que a gente está levando para Curitiba por causa dessa informação prévia que a gente teve. Poderia ser para Belo Horizonte, né? Se eles estivessem em Belo Horizonte. Então, a gente vai compreender, por isso que são chamados deíticos, de acordo com a ação, né, da enunciação. Já a Ana, ela utiliza os verbos ir e levar, né? Então, por quê? Pressupõe-se um deslocamento de onde a pessoa está para o lugar da pessoa com quem a gente está falando, né? Então, o deslocamento, em vez de ser até o local onde a pessoa que fala está, ele se transforma no deslocamento até aonde a pessoa com quem a gente fala, né? Então, ela a segunda pessoa, nesse caso, como primeira pessoa, mas ela está falando, dando uma resposta pro Pedro, que está em Curitiba. Então, quando eu for, né? Eu levo. Então, quando você vier pra cá. Então, quando eu for, você traz. Eu levo. Ok? Bom, isso é muito interessante na Libras porque a gente tem a incorporação dos falantes, né, e das locações, o que a gente chama de verbos direcionais ou verbos espaciais, né? Os verbos direcionais, eles indicam então uma direção de quem fala para quem a gente fala. A gente comentou isso na aula passada. E tem os verbos de locação, que indicam de onde partiu, né, para onde vai chegar. Então, por exemplo, verbos como perguntar são verbos direcionais, o que alguns pesquisadores falam também que são verbos com concordância, porque eles concordam aí no caso com o sujeito. Quando eu falo assim, indica que sou eu que estou perguntando para você. E se eu fizer assim, você está perguntando para mim. Então é um verbo que faz essa concordância, né, de pessoa. O responder da mesma maneira, então eu faço responder, eu respondo. Se você me responde, aí vem de lá pra cá e responde, né? O ajudar, por exemplo, é outro exemplo. Ajudar, eu te ajudo e você me ajuda. Eu te ajudo e você me ajuda. Então, a cada diferente enunciação, eles vão apontar para a pessoa que fala, com quem você fala, para o interlocutor, para os dois ou para várias outras pessoas, para uma terceira pessoa, de acordo com a intenção de comunicação, né? Além disso também, a forma desse verbo muda dependendo do espaço de sinalização que o falante, né, e o interlocutor se encontram. Então, a significação ela vai estar condicionada a uma situação de enunciação. Alguns exemplos de verbos direcionais, então, para a gente entender. Então, eu faço perguntar, me perguntar. Se eu quero falar, pergunta para ele, então é da segunda pessoa para uma terceira. Eu faço pergunta para ele, ou pergunta para ele, e aí eu indico para o lugar onde está essa pessoa. Eu faço avisar, que é essa configuração de mão, avisar. Então, eu te aviso, aí eu volto, você me avisa, você me avisa. Eu posso avisar para ele, ele me avisou. Você avisa para ele, eu aviso para todos, ó, avisei para todos. Eu avisei para cada um. Então, há uma infinidade de possibilidades aí, né? O responder, como a gente já falou, responder, me responder. Dar, ó, eu te dou, você me dá. Né? Você dá para ele, dar, entregar, né? O verbo provocar, ó, configuração de mão assim, ó, as duas mãos assim e eu faço esse movimento. Provocar, eu te provoco e você me provoca. Eu te provoco, você me provoca.
Pagar também, ó. Eu te pago, você me paga. Eu te pago, você me paga. Ensinar. Eu te ensino, você me ensina. Você ensina para ele te ensinou, né? Eu te ajudo, você me ajuda. Eu olho para você e você olha para mim, né? Eu olho para lá, nós dois olhamos para ele, ó. Eu e você olhamos para lá. Emprestar, então me empresta. Eu te empresto. Você me empresta? Eu te empresto. Lembrando que esses verbos, então, eles vão fazer todas essas modificações de acordo com o referente, de acordo com a situação de enunciação. E uma coisa importante, eu não preciso falar, eu pergunto para você. Não, isso seria errado em Libras, né? Porque aqui, a gente, na verdade, não seria errado, seria redundante. Seria eu pergunto para você, para você. Porque quando eu faço aqui, ó, automaticamente eu tenho o eu, de onde partiu, e o você, para onde tá chegando o verbo, por isso direcional. Então se eu falo eu pergunto para você, fica redundante, não há necessidade. Então eu te pergunto, você me pergunta, né? Fala assim, a professora falou isso, pergunta para ela, certo? Bom, a marcação de tempo em Libras, que também é uma outra questão interessante, relacionada aí aos verbos, ao passado, presente e futuro, né? Então, ela não tem a mesma forma de marcação como no português, que são aquelas desinências, né? Digamos assim. Então, quando o verbo se refere no tempo passado, futuro ou presente, o que marca, né, a ação verbal, o tempo da ação verbal desse evento, são alguns itens lexicais que a gente acrescenta à frase, né? Por exemplo, quando eu falo ontem, né, passado, já, isso são coisas que indicam o tempo passado, né? Quando eu falo amanhã, depois, né? Ou assim, indicando pra frente, né? Futuro ou passado, né? Quando eu faço o sinal de semana que vem, semana passada, semana que vem, próxima, que está por vir, semana passada, né? Então, são exemplos de itens lexicais que vão ser anexados ao discurso para indicar o tempo, né, da ação verbal ou do evento em que estamos enunciando. Então, não tem risco de ambiguidade, porque o que a gente sabe que o que está sendo narrado, ele se iniciou com uma marca no passado. E aí, a gente continua entendendo tudo que está sendo dito como passado, até que venha um outro referente. Então, quando eu falo assim, ontem eu fui no supermercado, comprei carne, verduras, depois eu fui passear, um exemplo. Então, eu não marquei uma mudança de tempo, eu marquei que foi no passado, ontem. A partir daí, todas as ações subsequentes, elas são entendidas como no passado. Então, eu falo, ontem, daí eu fui, comprei. Hoje, fiquei em casa descansando, aí já indica o presente. Mas amanhã eu preciso trabalhar. Então, quando eu coloco essas marcas, né, que elas vão me indicar o tempo. Mas eu não preciso ficar repetindo a cada verbo, né? A gente marca essa ação e depois tudo que eu falo durante aquele período sem ter uma nova marcação já vai me indicar que é passado, né? A gente continua compreendendo isso como passado ou algo que já aconteceu. Bom, os sinais que veiculam esse conceito temporal, eles vêm seguidos então de uma marca de passado, presente ou futuro, como a gente disse, né? Mas também existe uma expressão não manual que indica isso em Libras, que seria o movimento do tronco. Então, quando eu jogo o meu corpo para trás, eu vou indicar o passado. Quando o meu corpo fica parado, ele vai me indicar o presente. Quando eu jogo o tronco um pouquinho para frente, ele vai indicar o futuro. Então, quando eu falo eu comprei, né? Ou eu vou comprar. Eu comprei, eu vou comprar, né? Então, há essa movimentação, né, do tronco, que vai me indicar também o presente, passado e futuro. Então, quando eu falo ontem, ó, joguei o corpo junto. Ontem eu fui no supermercado, comprei, meu corpo continua lá, comprei verdura, carne, né? Aí hoje, ó, meu corpo, hoje aí eu fico em casa, vou descansar, organizar as coisas, porque amanhã
eu preciso trabalhar, né? Então, joga o presente aqui. É bem sutil, mas se você prestar atenção, dá pra gente conseguir entender e perceber isso no discurso, tá? Outros sinais, bom, alguns desses sinais também, eles incorporam a marca de tempo, né? Então, não requerem, por exemplo, o sinal de ontem, anteontem por causa disso, né? Quando eu indico o passado aqui. Então, muitas vezes eu não preciso anexar o item lexical devido a essa movimentação, né? Do tronco que vai me indicar o presente, passado, futuro, né? Outros sinais também, eles fazem uma incorporação. Então, e aí sofre uma alteração de direção para indicar o futuro, sempre o futuro pensando para frente, o passado para trás. Então, quando eu faço o sinal de ano, vocês já devem conhecer o sinal de ano, né? Quando eu falo ano que vem, ele vai para frente, ó, ano que vem, né? Então, eu saio aqui desse movimento do sinal ano e aí eu vou para frente para indicar ano que vem. E o ano passado, ele vem para trás, ó. Ano que vem, ano passado. Ano que vem, ano passado. Vê que o tronco também vai acompanhando, né? Então, se eu falo assim, quer dizer, há muitos anos, daqui muitos anos, ó, daqui muitos anos, porque tá indo pra frente. Eu falo assim, há muitos anos atrás, né? Então, eu vou muitos anos atrás. Né? Então há uma incorporação aí desse elemento, né, do passado, do passado para trás e o futuro para frente no sinal de ano, por exemplo. Esse é um exemplo bastante interessante. Então vamos ver alguns exemplos disso. Na frase você dirigiu rápido, você dirige rápido ou você dirigirá rápido. Sinal de rápido, né? Então eu falo assim, você dirigiu rápido, passado. Você dirigiu rápido, corpo para trás. Você dirige rápido, né? Ou você dirigirá rápido. Você vai dirigir rápido. Então, você dirigiu rápido. Você dirige rápido. Você vai dirigir rápido. Então, há essa movimentação do tronco e também a expressão facial que acompanha. Então, o dirigiu é como algo que já aconteceu. Então, você dirigiu rápido. Você dirige rápido, né? Ou você vai dirigir rápido, né? Você vai dirigir rápido. Outro, ele me ensinou Libras, né? Ou ele me ensina Libras, ou ele vai me ensinar Libras, me ensinará. Então, ele me ensinou Libras. Ele me ensinou Libras. Corpo para trás, ele me ensinou Libras. No caso, se fosse para incorporar o item lexical, ele já me ensinou Libras, né? Ou eu falo, ele me ensina Libras. Aqui, ó, movimento, corpo. Ele me ensina Libras. Ou ele vai me ensinar Libras. Ele vai me ensinar Libras, né? Então, presta atenção aí nesse movimento. Eu perguntei se vai ter aula. Então, eu perguntei, vai ter aula? Eu perguntei, passado, eu perguntei se vai ter aula. Eu pergunto, quer dizer, eu tô fazendo uma pergunta. Eu pergunto se vai ter aula. Né? Eu vou perguntar se vai ter aula. Eu vou perguntar se vai ter aula, né? Então, exemplos para você prestar atenção aí nessa questão, né, do presente, passado e futuro. Enfim, em resumo, é isso que mais importa nesse tema, né, que nós estamos aí discutindo hoje. Agora vamos praticar com algumas frases. Então, olha, quando eu falo posso te ajudar, poder, né? Então, daqui pra lá. Não precisa falar, eu posso te ajudar? Não. Você pode me ajudar? Então, pode ajudar-me, nesse caso, né? Eu sempre levo café pra você. Eu sempre, lembra do sinal sempre? Sempre. Eu sempre levo café pra você. Sempre levo, ou seja, daqui pra lá, levo, né? Você vai trazer café pra mim? Você vai trazer café pra mim? Eu sempre levo café pra você, né? Amanhã de manhã você pode trazer café pra mim, então? Amanhã de manhã
Você pode me emprestar seu caderno? Então, eu aponto, né? Então, seu caderno pode me emprestar, né? Então, seu caderno pode me emprestar? Lembrando a diferença de caderno e livro, muitas vezes está pelo contexto. Mas o sinal aqui, ó, eu posso falar livro quando eu faço assim, de leitura, ou assim, escrevendo, que é caderno. Então, caderno, né? Ou livro. Mas, dependendo do contexto, eu só faço assim, dá pra entender se é caderno ou livro, tá? Dependendo do contexto. Quando não houver necessidade, a gente não precisa colocar esse outro sinal. Então, eu falo assim, ó, o livro pode me emprestar? Ou seja, você com quem eu falo tá saindo de lá pra mim. Resposta: posso te emprestar? Posso te emprestar. Certo? Os alunos me perguntaram se amanhã tem aula. Então, ó, me perguntaram. Os alunos, né? Me perguntaram. Então, são vários alunos. Então, eu falo assim, os alunos me perguntaram, ó. Aqui, vários alunos. Me perguntaram se amanhã tem aula. Amanhã tem aula? Os alunos me perguntaram, tá? Então, que horas você chega lá, né? Então, tô me indicando pra lá. Que horas? Horas. Ó, chegar, né? Então, chegar lá, né? Que horas você chega aqui? Então, aqui, ó, chegar, né? Tem um outro sinal de chegar que a gente faz assim, chegar, é indicar esse momento, chegar aqui, tá? Mas esse pra vocês entenderem que ele também modifica. Então, chegar lá e chegar aqui. É que nem o verbo mudar, né? Se eu me mudar de Uberlândia pra algum outro lugar, eu faço eu vou me mudar. Ó, me mudar, né? Que é o verbo mudar, é esse, né? Agora, se eu mudei de São Paulo pra cá, então eu faço eu me mudei pra cá. Eu me mudei. Vai indicar também aí a locação, né? O verbo espacial. Ela me deu um presente. Então, ela, né? Uma pessoa. Quando eu falo, sempre lembrando, eu, quem tá falando? Você, a pessoa com quem eu falo. Ela ou ele é uma terceira pessoa, então aponto para o espaço aleatório, tá? Se não tiver presente no ambiente, tá? Então, ela me deu, sai de lá. Ela me deu um presente. Ó, presente, faz como se estivesse fazendo um laço. Então, eu te dou, ó, te dou um presente. Você me dá um presente? Ela quer te ensinar Libras. Então, ela, terceira pessoa, quer ensinar para você Libras. Então, eu faço assim, ela quer te ensinar Libras. Se for eu, quero te ensinar Libras. Aí eu falo assim, me ensina Libras, ó, me ensina Libras. A menina olhava pro professor, então a menina, ó, sinal de mulher e menina, a menina, aí eu ponho o professor. A menina olhava pro professor, porque na verdade são dois referentes que não são nem eu nem você, né? Então eu ponho o professor, a menina olhava pro professor. O professor olhava pra menina. Então há uma modificação aí. Ela me respondeu ontem, ó, eu perguntei. Ontem, ela me respondeu. Ó, preciso falar ela. Saiu de lá, me respondeu. Ou ontem, se fosse você me respondeu. Aí, se eu respondi pra você. Se ela respondeu pra você. Eu avisei a todos que amanhã não haverá aula. Então, o avisar, né? E o avisar a todos. Então, eu avisei a todos que amanhã não tem aula. Ele me avisou que amanhã não terá aula. Você me avisou. Eu gosto de te provocar, então. Você gosta de me provocar.
Você pode me pagar um café hoje, né? Me pagar um café hoje. Sim, eu posso pagar um café hoje. Minha mãe me perguntou se eu tenho namorado. Tanto faz namorado ou namorado, senão é o mesmo, tá? O gênero. Se eu for falar masculino ou feminino, lembra, eu tenho que colocar o homem ou mulher. Minha mãe é ela. Então, minha mãe me perguntou se eu tenho namorado. Então, minha mãe me perguntou se eu tenho namorado. Certo? Ó, minha mãe me perguntou se você tem namorado. Certo? Você me perguntou se eu tenho namorado. Eu te perguntei se você tem namorado. Ontem meu irmão me ajudou a estudar. Ontem, né? Meu irmão ou irmã, né? No caso, se for irmão, faço aqui. Então, ontem meu irmão me ajudou a estudar. Você quer que eu te ajude a estudar? Me ajuda a estudar? Me empresta caneta azul, né? Então, ou eu posso fazer primeiro caneta azul, né? Aí eu faço assim, te empresto, né? Ok, te empresto. Eu vou à igreja no próximo domingo, sinal de igreja, casa e a cruzinha, ó, tá? Então, próximo domingo. Então, domingo que vem, próximo, tá? Então, minha família virá me visitar o ano que vem. Então, ó, minha família, né? Não tô aqui, minha família, né? Virá me visitar. Visitar é o K, sai assim, ó, visitar. Virá me visitar no ano que vem, né? Então, preciso fazer o ano que vem, né? Então, virá me visitar no ano que vem. Minha família virá me visitar no ano que vem. Bom, gente, era isso, né? Eu espero que vocês pratiquem bastante essas frases. As nossas atividades, né, vão estar relacionadas com essas frases também, tá? Então, pratiquem bastante, treinem, né? Vejam aí as possibilidades, né? Façam com cada frase igual eu fiz, modificando o referente, modificando a pessoa, né? Para vocês treinarem. Eu vou colocar 2 vídeos também complementares que tem vários exemplos de verbos direcionais e verbos de locação, né? De localização. Verbos chamados verbos espaciais, tá bom? E aí, fiquem aí à vontade para fazer esses estudos, né? Treinem bastante, que a gente vai fazer uma atividade bastante prática nesse módulo, tá bom? Um abraço a todos, bons estudos e até a próxima!